Olá, gente mais que boa, tudo bom? Meus irmãos, hoje pela manhã eu tive uma reunião de forma online, com alguns pastores amigos, e o pastor Dario Francisco de Oliveira estava falando sobre uma nova forma de igreja que nós estamos vendo no momento em que nós estamos passando. É um redesenho da igreja. E à tarde eu estava meditando na palavra de Deus e lembrando daquilo que a gente tinha conversado. Eu lembrei que no mundo, em algumas partes do mundo, existe uma igreja chamada Igreja Sofredora. É uma igreja que não tem a liberdade que no Brasil nós temos, ainda temos. Claro que a gente tem visto nesses últimos tempos as igrejas fechadas, algumas sendo ameaçadas se abrirem, mas a gente ainda tem liberdade de cultuar, tanto que a gente está usando a forma online, a forma da internet, para nós cultuarmos a Deus. Mas existem irmãos nossos que fazem parte do grande corpo de Cristo, que fazem parte da igreja triunfante, aquela igreja que Jesus virá buscar para levar aos céus, que hoje sofrem por estar em lugares que são proibidos eles falarem da verdade, das coisas de Deus. E pensando nisso, eu me reportei ao primeiro cristão, irmão nosso também, que veio a falecer porque pregou a verdade. Eu estou falando de Estevão. A história de Estevão está lá em Atos capítulo 7. O capítulo 7 começa com a defesa dele. Ele estava perante a um tribunal, ele estava perante ao tribunal do Sinédrio, que era o tribunal dos religiosos da época, e ele começa a defesa dele e passa o capítulo todo fazendo a sua defesa. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu quero ler a partir do verso 51, que diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os seus olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. O Saulo aqui do texto é o apóstolo Paulo, que depois passou também a ser perseguido. Depois que entendeu esse evangelho que Estevão estava pregando, ele também depois veio a ser perseguido. Meus irmãos, esses versos que nós lemos, ele conta a história de Estevão já na sua morte, e para mim é um dos grandes e dramáticos momentos da Escritura.
Estevão estava ali perante o tribunal de Israel, perante o tribunal religioso de Israel, fazendo a sua defesa. E a sua apresentação foi magistral e respeitosa. Sua lembrança da história foi exata e convincente. Vocês podem ler o capítulo 7 todo. O caso que ele apresentou foi impecável e claro. Ele disse a verdade. Mas enquanto ele falava, ele viu a indiferença presunçosa gravada profundamente no rosto dos seus juízes. Seus corações estavam endurecidos pelo orgulho. Seus olhos estavam cegos pelo fanatismo religioso. E Estevão, percebendo que nada do que ele poderia dizer mudaria o preconceito deles, ele mudou o discurso e foi direto ao ponto. E ele disse: vocês, pessoas de dura cerviz, com corações e ouvidos incircuncisos, vocês são como seus pais, sempre resistem ao Espírito Santo. Interessante que enquanto o conselho estava se recuperando dessa impressionante acusação, Estevão continuou. Houve algum profeta que seus pais não perseguiram? Antes que eles pudessem se recompor ainda, para responder em palavras, palavras religiosas, ele deu o golpe decisivo. Assim como seus pais mataram aqueles que nos disseram que o Messias viria, agora vocês, seus filhos, traiu e assassinou o próprio Messias. Mas eu vejo, na sequência, um forte alívio para essa história dramática, que vai estender aí esse pano, uma luz diante desse pano de fundo muito escuro que se fez ali. A sequência dos versos diz assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, ele só tinha olhos para Deus. Uau! Uau! Quão maravilhoso deve ser não ligar para as circunstâncias à nossa volta. Qual é a chave para que tudo à nossa volta esteja desabando e nós permaneçamos firmes? A chave, o segredo que Estevão nos conta de como ele permaneceu desapegado a tudo aquilo que estava acontecendo, que ele nos dá a resposta. Ele só tinha olhos para a glória de Deus e para o Senhor Jesus. E ainda mais, ele intercede por aqueles que estavam apedrejando ele. Então, meu querido irmão, vamos orar por aqueles nossos irmãos que estão na igreja sofredora. Tem muitos irmãos nossos presos, sendo mortos, porque pregam a verdade. E diante de tudo que nós estamos vivendo, não olhe para as circunstâncias. Tenha os seus olhos fixos no Senhor, que você vai ver as maravilhas que Ele irá fazer. Tu verás a glória de Deus manifestada na sua vida e através da sua vida. Que a sua oração hoje possa ser: ó Senhor, abra os meus olhos da fé. Que Deus te abençoe.